Olá meninas, sejam bem-vindas de novo ao meu canal. Eu vou tentar ficar nesse balanço entre me olhar e olhar aqui a câmera. Quem tá acompanhando meus vídeos sabe que eu tenho essa dificuldade de olhar pra câmera e olhar pra mim mesma. Parece que eu preciso olhar pra mim mesma pra falar, senão eu não consigo falar. Enfim, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu queria falar para vocês sobre o problema do culto à rede de apoio. Né? Como esse negócio de rede de apoio virou meio que uma coisa louca de eu preciso de rede de apoio, senão eu não consigo viver minha maternidade, né? E muitas mulheres que estão, assim, num cansaço extremo, se perderam um pouco, saíram um pouco do trilho ali da maternidade, acham que o seu grande problema é a rede de apoio, e pelo fato de não ter rede de apoio, é que ela não está conseguindo exercer a maternidade como deveria. E eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês, na perspectiva de quem já teve os dois, de quem já teve muita rede de apoio e agora tá tendo quase nada. Não é que eu não tenho apoio da minha família, né? Não é uma rede. Eu tenho um apoio da minha família, muito da minha família, dos meus pais e dos meus sogros, são maravilhosos, mas eles não participam mais do meu dia a dia, né? Como era há alguns meses atrás. Então, a gente decidiu isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente decidiu que a gente queria, era diminuir essa rede de apoio, porque a gente começou a sentir algumas coisas que não estavam sendo tão benéficas como a gente achou que era, por mais conforto que a gente tinha. Aquela grande questão, era muito conforto, mas no fim a gente começou a sentir uma dor do conforto, extremo, que a gente vê que acontece na maioria das situações do mundo, né? Quando a gente tá numa situação de muito conforto, a gente tem que prestar atenção e falar, peraí, será que tá certo isso aqui, né? Normalmente, situações de não conforto é que a gente aprende muito, e é isso que realmente acontece. Então, vamos lá conversar sobre isso. O que acontece hoje é que a maternidade virou um negócio, assim, ter filho virou hoje no mundo uma coisa louca, assim, nossa, ter filho, meu Deus do céu, ter filho, o filho é um príncipe, tem que ser mega inteligente, fazer mil línguas, e o quartinho do neném tem que ser perfeito, e a festinha do chá revelação, a festinha de um ano, né? Então, todas essas coisas ao redor da vivência do filho estão exacerbadas, assim, né, de uma maneira assustadora, assim, né? Então as pessoas têm esse negócio do quando engravida, nossa, né? Ai, meu Deus do céu. E antigamente era uma coisa bem mais comum ter filhos. Faz parte da vida. Sim, tá grávida, vai ter filho. Não, não, não. Então, isso é uma coisa que eu vi uma vez, um vídeo maravilhoso do Ítalo Marcilli comentando sobre isso, e eu concordei 100%, assim. Isso adoece as pessoas, sabe? Isso coloca um peso já na experiência de ter filho que não era necessário ser, que não é necessário ser tudo isso, né? Com isso, o que vem também? Vem junto dessa expectativa gigantesca em ter filho, vem uma pressão na mãe de ser extremamente tudo perfeito, absoluto, né? Que você tem que acertar tudo, que a alimentação tem que ser impecável, que sua casa tem que estar impecável, que você tem que trabalhar com 3 meses, a barriga sua tem que estar lisa. Então vem todo esse pacote junto, né? Com essa grande expectativa. E aí isso, obviamente, vira uma bomba relógio na mão das mulheres. Né? As mulheres hoje, o que acontece? Existe todo um contexto que cada vez mais enfraquece a sensação que a mãe tem, o instinto que a mãe tem de ser capaz de cuidar do seu próprio filho, dos seus próprios filhos, né? Então, cada vez mais se duvida da capacidade dela de ficar sozinha com seus filhos na sua casa, de educar seus próprios filhos, né? Uma questão bem forte aqui no Brasil atualmente. Então, você é capaz mesmo de educar? Uma outra coisa que eu vejo muito é, uma vez uma conhecida veio falar pra mim, uma amiga da internet, que ela tem muitos seguidores, não sei se vocês conhecem, a Dandara. Ela veio conversar comigo sobre uma pergunta de uma seguidora dela, que era um tema mais maternal, então ela veio falar comigo, né? E aí ela perguntou sobre essa questão de que os médicos estavam indicando pra mãe em questão de colocar na escola, sendo que a criança tinha acho que 6 meses, um ano, para desenvolver a fala, porque a fala estava com atraso. E aí, já que a gente vê, né, isso tem muito assim, mãezinha, você já pôs na escola? Porque você tem que pôr na escola porque é lá que desenvolve. Então, assim, nada
nada mais você é capaz. Tudo está institucionalizado, né? A escola tem a sua função de fazer absolutamente tudo. Se não é a escola, é a babá. Se não é a babá, é sua avó, é sua mãe. E a sua real vivência da maternidade vai sendo cada vez mais deixada para trás. E por quê? De novo, né? As pessoas acreditam, estão vivendo essa maternidade com uma coisa muito louca na vida das pessoas hoje, sendo que você aprenderia muito mais e se desenvolveria muito mais apenas vivendo dia após dia com seu filho. Então vamos lá. E aí nesse caso, então a médica indicou para ela que ela colocasse na escola para aprender, para desenvolver mais a linguagem. Sim, escola desenvolve a linguagem? Claro que desenvolve a linguagem, gente. Claro que desenvolve a linguagem, creche com 1 ano. É um bebezinho, é um bebê, né? Que vai ser jogado lá na escola e vai instintivamente desenvolver a linguagem de uma maneira mais emergencial, assim. Mas ninguém fala sobre... Assim, virou normal pro mundo hoje a criança, em contraponto, ficar doente semana sim, semana não. Se não, todo dia, toda semana. Então, assim, o normal é ir pra escola com 1 ano, mas o anormal é não ir. Mas o normal é ir, ficar doente o tempo inteiro, e chorar, e largar a criança lá grande parte do tempo, e achar que a mãe não é capaz de... Então, meu filho tá com um certo atraso, não falo que eu acho difícil com 1 ano, mas... Então, meu filho tá com atraso de fala, com 1 ano e pouco. Então, eu vou rever como que eu vou fazer aqui na minha casa. Os médicos não falam como você pode fazer isso. Mãe, como você pode cuidar da alimentação do seu filho? Não, é remédio. Mãe, como que você pode organizar a sua rotina para melhorar a fala e as coisas cognitivas do seu filho? Não, é escola. Você entende o que eu tô falando? Então, a gente vive nesse contexto onde as pessoas não querem, é uma constante guerra a vida familiar dentro de casa, a presença da mãe, o aprendizado da mãe com os seus filhos. E uma outra coisa que é engraçado isso é que quando você vê quando você tem bebezinhos, né? Você vê como as pessoas ficam assim enfurecidas quando você tá mais tempo no colo com o bebê. Ou quando você ainda não consegue fazer o bebê dormir no berço, quando o bebê precisa de mais atenção, por exemplo, por mais que eu educo o sono das minhas filhas, e depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, se vocês têm interesse, deixa aqui. Eu estudei bastante sobre a educação do sono e apliquei técnicas com as duas, técnicas diferentes. Mas no começo, nos 3 primeiros meses, por exemplo, até mais com a minha primeira filha, era 100% do tempo no colo. Eu fazia as sonecas dela no colo, eu ficava muito tempo com ela no colo. E era minha primeira filha, eu tinha tempo de fazer isso, né? Com os próximos, agora eu acho que não vou ter todo esse tempo, mas era minha primeira filha, eu tinha essa capacidade de fazer isso, então eu queria isso. E o tanto de olhares e de comentários que eu via de tipo... Ai, você precisa ensinar logo, você desvencilhar logo desse filho, sabe? Voltar logo a trabalhar. Por quê? As pessoas não querem ver, parece hoje, essa vivência da mãe com o filho, que é lá que a gente aprende. Então foi lá nesse momento que eu aprendi. Tá, entendi, a criança tem esse sono, ela precisa fazer esse tipo de soneca. Por que ela precisa de mim para adormecer? Será que eu posso, então, ensinar ela a ter esse tipo de vínculo com outra coisa que não seja eu? Mas foi necessário viver, sentir isso na pele do que é uma criança que precisa só de mim para dormir. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, esse negócio de... Então, voltando pro tema, né? Divaguei aqui, loucamente. Mas voltando ao tema sobre rede de apoio. O que eu fui sentindo com muita rede de apoio? Eu fui sentindo que, primeiro, eu não tinha essa ideia do que eu propago aqui hoje. Se você veja o vídeo que eu postei aqui sobre convivência com os filhos, eu não tinha essa rotina de realmente convivência com as filhas. Eu tinha uma rotina mais de... Eu preciso da rede de apoio para fazer as coisas que eu preciso. Então, quando eu precisar fazer coisas, a rede de apoio me ajuda. Quando não precisar, eu fico com as crianças. Mas o que virava no final? Virava uma dependência de... Eu não queria mais passar tempo com as filhas. A gente acostuma. A gente acostuma a passar horas fora distante dos nossos filhos. Tanto que você vê... Eu converso com mães que estão fazendo a mesma transição que eu, né? Ou que já fizeram. Quanto mais tempo você passa com seus filhos, mais tempo você passa. Mais você quer passar. E mais você aprende a passar tempo com eles. Quanto menos, menos. Então, eu acabava passando pouco tempo com minhas filhas. E não só isso. Por mais que eu... convivia muito na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, estava ali presente, eu não tinha as rédeas da minha casa
na minha mão. Você entende? Eu tava meio que flutuando ali entre as duas casas e minhas filhas também, mas eu não tinha as rédeas da minha rotina, não tinha as rédeas das minhas filhas. Então, por exemplo, era muito comum toda tarde eu ir em alguma das avós. Então, toda tarde. Toda tarde, também foi um erro meu, né? Não tô falando que você precisa morar longe necessariamente das suas avós, que eu acho bom, eu sinto falta disso, mas hoje, se eu voltasse a morar perto delas, eu ia fazer diferente. Então, todo dia eu ia. E aí, todo dia, o que acontece? As suas filhas se acostumam com seus filhos, se acostumam com não ter uma autoridade 100% sua, né? Então, se acostumam ao não saber conviver dentro dos seus próprios lares. Se acostumam a entender que existem mais pessoas que educam ela, não só você, que você não é a primeira voz, né? Isso a gente começou a sentir muito. E a gente começou a sentir que era necessário a gente aprender a viver a nossa família de uma 100%. Eu conversava muito isso com meu marido dele também. Por mais que a gente admite que era gostoso, por exemplo, de sábado, a gente se noção do conforto que a gente tinha de sábado. Meus sogros passavam lá de manhã na minha casa, levavam as meninas pra brincar, eles têm uma casa muito gostosa, com piscina e tudo. E levavam elas pra brincar e a gente tinha o sábado livre. A gente aparecia lá pra almoçar, eu não tinha que fazer almoço, não tinha nada. Então, hoje a gente dá risada, né? Nosso contexto hoje é bem diferente. Mas o que acontecia? Eu tinha uma vida mais leve? Com certeza. Eu treinava mais, consegui me cuidar mais, né? Tinha esses benefícios, mas eu estava deixando de lado uma das fases mais importantes da minha vida, que é viver a maternidade. Eu não estava vivendo ela de maneira profunda. Eu não estava vivendo ela de maneira realmente transformadora, né? Então, quando eu deixei de ter isso, eu fui forçada a entender como fazer isso acontecer. Porque eu via vários conteúdos aí, que nem eu vejam lá o vídeo de convivência, como eu via outros conteúdos de mulheres que cuidavam das suas casas, tinham mais de 2 filhas, né? Que eu tenho 2 hoje. Tinham mais de 2 filhas, cuidam das suas casas, faziam conteúdo, tinham até trabalhos extras às vezes, com outras coisas que não seja casa, e davam conta. Então, assim, como que é possível isso, né? E aí eu fui estudando, fui vendo que, cara, realmente quando você está disposta a viver e assumir os sacrifícios que é realmente mergulhar na rotina da sua família e viver a maternidade de verdade, sem depender dessa tal rede de apoio, magicamente você aprende muito a lidar com seus filhos, você conhece mais os seus filhos, né? Você conhece mais a sua casa. E não só isso. Eu vi recentemente um post da Ana Clara Freire, sabe? A esposa do Guilherme Freire, gosto muito dela. E ela fez um post recente. Quando eu ainda estava usando o Instagram, eu dei uma pausa lá, viu? Se você tá me seguindo lá, eu tô sumindo porque eu tô uma pausa no Instagram. Tô me reorganizando para voltar ainda. Mas ela postou que uma faxineira dela, uma pessoa que ajudava ela com a família, se mudou e ela decidiu não ter mais ninguém no lugar. E viver um pouco mais os filhos, né? E os filhos ainda vão pra escola e tudo mais, né? Os meus filhos ainda não vão, minhas filhas. Então, mas ela tem muitas crianças, acho que são 5, né? E ela comenta sobre isso. Comenta como foi benéfico isso. Que não é que é fácil, né? Isso que é difícil. O negócio da rede de apoio é porque nós estamos numa sociedade do conforto. A gente quer conforto o tempo inteiro. E isso é normal, assim, a gente quer conforto, a gente quer tranquilidade, a gente não quer sacrifício. A gente não quer se dobrar para fazer as coisas. A gente quer conforto. Então, as pessoas não entendem o valor que existe na saída do conforto. Não conseguem entender que existe um aprendizado gigantesco nesse sacrifício, né? Uma transformação gigantesca nesse sacrifício. E ela comenta sobre isso, e aí eu vi muitos comentários de mulheres que também passaram por isso, justamente apontando o quê? Que a partir do momento que não tinham mais tanta rede de apoio, né? Estavam entendendo melhor suas famílias, estavam sendo mais presentes, estavam entendendo onde há problemas. Por exemplo, além da rede de apoio que eu tinha, minha filha mais velha ainda ia para a escola, meio período. Então, quando ela deixou de ir, eu comecei a ver muito mais onde tinha um problema de comportamento. Porque pensa comigo, se ela ia de manhã na escola e à tarde normalmente eu ia para a avó, nunca eu estava observando ela 100% do tempo, eu estava sempre transitando. Então, agora que eu
convivo com ela 100% do tempo, eu entendo muito mais onde estão as coisas que eu preciso desenvolver com ela, quais são os gatilhos que ela tem de mau comportamento, onde eu preciso melhorar isso, né? Então você consegue enxergar muito mais a sua casa. E também o seu marido. E também a sua relação com o seu cônjuge, né? Vocês dois começam a automaticamente se unir quando os dois estão com essa vontade, né, de construir família, obviamente, e se organizar de uma maneira melhor. E falar, putz, agora é só eu e você e eu, a gente vai ter que fazer dar certo isso aqui, né? Então, resumindo, o que se fala como argumento, né? Porque as famílias sempre criaram os filhos em comunidade. Esse modelo nosso, novo, é muito sem noção. As mulheres nunca criaram sozinhas seus filhos. Não. Realmente, esse modelo de morar num apartamentinho de 60 metros quadrados, com um filhinho, um quartinho perfeito, pintadinho, não sei o quê, e você ficar 100% do tempo sozinho lá, isso é realmente ruim. É um modelo novo. Mas não é que não seja possível, primeiramente, e segundo, não é que era o contrário, né? Que as Foz criavam seus filhos. Não, é que antigamente a gente não tinha essa estrutura de trabalho, o trabalho era na comunidade, né? A gente não tinha um trabalho que nos exigia a completa ausência das nossas casas 100% do tempo, nem das mulheres, nem dos homens, muitas vezes. Muitas vezes a lojinha já era ali na frente da casa, então a casa estava no fundo, você entende? A convivência era muito mais perto. E então, quando falam, it takes a village to raise a child, acho que é normalmente esse argumento que elas falam, né? Precisa sempre de uma comunidade. Não, as crianças sempre foram criadas em comunidade. Qual é o perigo dessa frase? É achar que você, mãe, e você, família, não é capaz de criar seus filhos. Você precisa de instituições, você precisa do Estado, você precisa de babá, você precisa de rede de apoio. Essa é a minha grande crítica. Você não precisa. Você não precisa. Você e seu marido, quando vocês estão com a intenção de realmente viver a família de vocês e se organizar para tal, você não precisa de rede de apoio. Você é completamente capaz. É ruim. É bom ter rede de apoio? É bom. Ajuda, mas não é necessário. Então, você é completamente capaz de viver sua paternidade. Você é completamente capaz. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser sacrifício? Vai ser muito. Vai ser muito. Mas vai te transformar. Porque aí vem essa questão, né? Que eu acho que mudou muito a minha cabeça quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o catolicismo, sobre a igreja, e sobre essa visão do sacrifício, né? Do amor ser isso, né? Porque o que é o amor se não isso, né? Então, nós precisamos dessa entrega completa aos nossos filhos e esse sacrifício, nos apagar totalmente para viver isso, porque isso estranhamente nos preenche. Isso estranhamente nos transforma. Não é fácil, mas vai nos transformando aos poucos, vai nos amadurecendo, vai nos tornando cada vez mais capazes. Então, vai vindo filho, você vai ficando cada vez mais capaz, né? Eles vão crescendo, eles vão mudando e você vai entendendo cada vez mais. É um ciclo muito enorme de aprendizagem, mas é maravilhoso. Então é isso, gente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre essa questão de rede de apoio, sobre esse culto à rede de apoio, que para mim nada mais é do que uma desvalorização da capacidade da mãe de ser mãe dos seus próprios filhos. Tá bom? Deixa aqui comentários se vocês gostaram do vídeo, que outros vídeos vocês querem ver e da experiência de vocês, tendo ou não rede de apoio. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.